Você passou anos assistindo One Piece, achando que entendia como os poderes funcionavam nesse universo. Frutas do diabo, haki, estilos de luta, tudo catalogado, discutido, analisado à exaustão nos fóruns. E então o capítulo 1180 chegou silenciosamente e jogou uma bomba conceitual no meio de tudo isso. Foi a revelação de que existe um sistema de poder inteiro que operava nos bastidores desde o início e que a maioria das pessoas lendo a tradução padrão simplesmente não percebeu. Hoje, a gente vai desmontar esse sistema peça por peça. Fala Nakamas, antes de qualquer coisa, precisamos estabelecer uma base sólida. O Haki, esse conceito que Oda foi construindo desde os primeiros arcos e só formalizou em Marineford, é descrito como energia espiritual latente em todos os seres vivos. A palavra em japonês carrega um peso muito específico, Ha, que denota supremacia ou conquista, combinado com Ki, que representa espírito ou força vital. Kenbunshoku, Busoshoku, Haoshoku, cada variação tem o sufixo shoku, que significa cor. Não é por acaso que Oda batizou assim. Cor implica algo visível, algo que emana do interior para o exterior. O Haki é literalmente a cor da sua essência. Agora guarde esse detalhe sobre o Ki, você vai precisar dele daqui a pouco. Aqui está uma conexão que a maioria dos leitores passa direto sem perceber. As três armas ancestrais podem não ser tecnologia no sentido convencional. Podem ser manifestações físicas do Haki em escala divina. Pensa comigo, Pluton, um navio capaz de destruir ilhas inteiras com um único disparo concentrado. Isso não é uma bomba comum, isso é Haki do armamento, operando em escala geográfica. Não à toa, o Frank, ao estudar os planos de Pluton, construiu o Thousand Sunny priorizando tanto capacidade ofensiva quanto defensiva. Ele inconscientemente replicou o princípio da arma. Poseidon, a capacidade de se comunicar com os reis do mar, de ouvir a voz de todas as coisas no nível mais profundo possível. Se o Haki da observação em seu ápice permite sentir os pensamentos e sentimentos de todos ao redor, Poseidon é esse mesmo poder escalado para abranger espécies inteiras e profundezas oceânicas inimagináveis. E Urano, destruição em área, supressão em massa, opressão sobre um território imenso. O Haki do Conquistador, em sua forma mais brutal, amplificado até o ponto em que deixa de ser um poder pessoal e se torna uma força geopolítica. As armas ancestrais têm nomes de deuses, porque disparam Haki em nível divino. Simples assim. Mas se o Haki foi dado aos humanos como um presente, quem o deu? E por quê? Essa é a pergunta que o capítulo 1180 começa a responder. De forma indireta, mas inconfundível para quem conhece japonês ou estudou os kanji com atenção. O poder do Imo recebe o nome de homem nas traduções para o inglês e presságio em algumas versões em português. Mas os kanji originais usados por Oda são Ma, Kai. Ma, demônio, espírito maligno. Kai, o mesmo Kai do Haki, o mesmo espírito vital. Ma mais Kai igual Maki. Não é coincidência terminológica. Oda construiu dois sistemas espelhados com nomenclatura deliberadamente paralela. Haki, o espírito da supremacia, Maki, o espírito do demônio. Dois opostos usando a mesma raiz conceitual. Porque, no fundo, são duas expressões da mesma energia fundamental do universo de One Piece, uma orientada pela vontade livre, a outra pelo abismo. Agora você deve estar se perguntando, se o Maki existe, por que a gente nunca o identificou antes? A resposta é que ele estava ali o tempo todo. A gente simplesmente não tinha o nome para categorizar o que estava vendo. A imortalidade dos Gorosei, Maki, eles não são imortais por biologia. São sustentados por energia demoníaca concedida pelo Imo. Os círculos de invocação que aparecem quando eles se transformam, Maki em forma de ritual. Os raios negros visíveis durante os ataques, Maki externalizado como força ofensiva. O Imo funciona como uma fonte. Ele concede Maki aos seus servos mais próximos, os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados, que então abrigam múltiplas manifestações desse poder em seus corpos simultaneamente. É por isso que eles parecem ter habilidades demais para serem explicadas por uma única fruta. Aqui tem um detalhe que vai fazer você rever uma cena específica com olhos completamente diferentes. Lembra da execução do Saturn em Egghead? As chamas negras sendo sugadas para fora do corpo dele antes da explosão? No contexto narrativo padrão, parece apenas um efeito visual dramático.
Mas dentro do framework do Maki, aquela cena ganha uma interpretação muito mais precisa. O Imo retirou ativamente o Maki do Saturn. Quando a energia demoníaca foi drenada, o corpo dele não conseguiu mais sustentar as transformações e colapsou. O corpo não foi construído para conter aquela quantidade de energia, e o resultado é a destruição do recipiente. Agora vem a parte que muda como você enxerga toda a história de One Piece. O Scopper Gaban, sim, o membro histórico da tripulação do Roger, que reapareceu no mangá, comentou que o haki que sentiu emanando do Imo durante os eventos de Egghead era qualitativamente diferente do que havia experimentado em God Valley décadas antes. Ele não estava fazendo uma comparação de intensidade, estava descrevendo uma diferença de natureza. Ele sentiu o Maki pela primeira vez e não reconheceu porque nunca tinha encontrado aquilo antes. Isso levanta uma implicação séria. O Luffy em Gear 5, com o Haki avançado, não conseguiu causar dano real nos Gorosei durante toda a batalha de Egghead. Não porque o Haki dele seja fraco, o Luffy derrotou oponentes extraordinariamente poderosos antes, mas porque o Haki humano convencional, mesmo em seu nível mais alto demonstrado até agora, não é suficiente para superar o Maki. O Haki do Joy Boy, por outro lado, o que estava selado na corda de Emmett por 800 anos, conseguiu anular as transformações dos Gorosei e jogá-los de volta em Maria Joe com uma única onda de choque ao ser libertado. Isso sugere que existe um nível de Haki além do que qualquer personagem vivo domina hoje, um nível divino. E o Luffy vai precisar alcançá-lo para realmente enfrentar o Imo. Olhe o mural de Elbaf com atenção. Você enxerga figuras descendo em direção ao centro do mundo e emergindo com algo semelhante a uma auréola acima da cabeça. A interpretação convencional é vaga. Algo aconteceu lá embaixo. Mas dentro do contexto do Maki, a leitura se torna muito mais específica. Pode ser a representação visual da concessão original do Haki. Humanos descendo ao abismo do mundo, encontrando algo naquele espaço primordial e subindo com o poder espiritual que os tornaria capazes de resistir, não apenas às frutas do diabo, mas especificamente ao Maki. O paralelo com o mito de Prometeu é quase literal. Um ser divino roubando o fogo dos deuses e distribuindo para os mortais para que pudessem se defender. Nika, ou o Joy Boy original, pode ter sido esse agente. A chama não seria literal, seria o Haki. Enquanto isso, o Imo concede Maki aos seus cavaleiros sagrados, uma auréola de natureza inversa. O mesmo símbolo, a mesma estrutura de concessão divina, mas origens e propósitos diametralmente opostos. Tem um último detalhe técnico que é perturbador na medida certa. O gesto que o Imo usa para canalizar o Maki como ataque é identificado como Shin Mudra, um símbolo específico do Yoga, onde o polegar representa o princípio supremo do universo e o dedo indicador representa a mente e o ego. O gesto fisicamente conecta o usuário ao princípio fundamental de tudo. Mas Shin Mudra também pode ser lido numericamente como 6, o número associado ao mau auguro em diversas culturas. As chamas negras, o abismo, a destruição. Oda não escolheu esse detalhe aleatoriamente. Ele está construindo a simbologia do Maki com camadas de referência cultural que vão além do universo de One Piece. No final, o que o capítulo 1180 revela é que Oda sempre esteve construindo um dualismo fundamental. O Haki nasce da vontade, da ambição, da determinação de ser livre, a cor que emana de dentro para fora. O Maki nasce do abismo, da opressão, do controle absoluto, o presságio que desce de cima para sufocar. Um é o amanhecer, o outro é a noite eterna que tenta impedi-lo de chegar. E a guerra final de One Piece vai ser exatamente esse confronto em escala máxima, o espírito da vitória contra o espírito do demônio. Agora você me diz, o mural de Elbaf está representando a concessão original do Haki? Ou existe uma interpretação completamente diferente que você enxerga ali? E o Luffy vai precisar de um nível divino de Haki do Conquistador para enfrentar o Maki do Imu? Ou existe outro caminho que o Oda pode estar preparando? Solte sua teoria nos comentários. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like e se inscreve,
porque tem muito mais teoria fundamentada vindo por aí e a guerra final está chegando. Valeu, Nakamas. Até a próxima.